Olá, divas! Estamos de volta com mais um Diva Entrevista. Essa semana recebendo aqui a Márcia Batista, uma amiga, uma querida. A Márcia é executiva de recursos humanos, com 17 anos de experiência, atuando em empresas nacionais e multinacionais, com escopo local e regional, América Latina. Também se aventurou, né, lá pela Europa, foi diretora de RH em Portugal por 2 anos e liderou programas inovadores para desenvolvimento de líderes, gestão de mudanças, sucessão e retenção de talentos. Falando em talentos, justamente, né, ela é coautora dos livros 85 Ideias e Carreira Feminina, então, além de executiva, é escritora, escreveu um artigo que teve aí um destaque internacional, que foi a motivação como protagonista na retenção de talentos. Foi publicado em uma revista em Portugal, Human Resources, e tem muitas outras atividades aí na área de liderança, diversidade, inclusão, faz trabalho voluntário no coletivo Hub Mulher, no Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Tem uma jornada aí de superação, né? E ela vai contar para a gente tudo isso agora. Então, Márcia, conta para a gente um pouco da sua jornada. Como foi que você começou a se envolver nesses temas de liderança, de diversidade e inclusão? Conte Bem, tudo. muito obrigada, então, pelo convite, Cacá e Renata. Muito lisonjeada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar aí um pouco da minha história, da minha trajetória, e que a gente possa aí ter uma tarde excelente, né, conversando. Bom, como eu comecei a lidar com esses temas, né, de liderança, foi logo depois que eu saí da universidade e eu fiz psicologia. E já dentro da área de psicologia, eu já tive assim uma inclinação para querer estudar a parte de recursos humanos, né? Eu não fui tanto para a parte da área clínica, tive sim uma curiosidade ali no início, mas depois eu percebi que realmente eu gostaria de me aprofundar mais na área de recursos humanos e especialmente trabalhando em consultoria, porque mesmo com pouca idade, eu, de alguma forma, né, por influências dos professores, eu acabei vendo que dentro da consultoria eu teria contato com diferentes culturas, com diferentes níveis hierárquicos, e entrando dentro de uma empresa, isso demoraria um pouco mais para fazer as minhas transições. E realmente eu acho que no meu caso foi uma decisão muito acertada, porque aí eu tive essa possibilidade de conhecer diversas culturas, diversos estilos de liderança, com desenvolvimento de competências, e sempre foi um tema aí que me chamou muito a atenção, né? E realmente foi aí que eu comecei a me encantar pela parte de líder, ser líder, né? Porque você está na consultoria e você fazer recomendações, dar treinamentos sobre liderança, mas depois de um certo momento eu percebi também que estava faltando ter essa experiência de ser desafiada, né, pela equipe, porque cada equipe ela te desafia em diferentes momentos de diferentes formas. Eu acho que a liderança é algo que é construído também no dia a dia. É super importante nós termos as teorias, isso me ajuda bastante, mas realmente é complementar. As coisas não podem, né, nem devem andar aí de maneira separadas. Então foi aí que começou toda a minha paixão, o meu envolvimento com a parte de liderança. Muito bacana ouvir você trazer isso, Márcia, porque uma vez que a gente descobre, né, essa paixão por trabalhar esse lado, né, da liderança que depende das pessoas também para você se desenvolver cada vez mais, é algo apaixonante. Comigo foi a mesma coisa, trabalhei também durante muitos anos no mercado corporativo, e fazendo essa reflexão, eu vejo que grande parte da minha carreira eu dediquei ao desenvolvimento de outras pessoas, que eu acho que é uma das principais características do verdadeiro líder, né? Você garantir que você está se desenvolvendo, mas principalmente usando esse desenvolvimento para fazer as outras pessoas crescerem também.
e eu me conecto muito com isso que você está falando. A gente está aqui hoje, né, gravando essa entrevista, e estamos no mês de novembro, né, que é um mês importante dentro do contexto da diversidade e inclusão, porque é o mês da consciência negra. E a gente está muito feliz aqui em ter você e outras pessoas também que a gente está trazendo para discutir essa agenda durante esse mês. E aí eu queria perguntar para você se você, como uma mulher negra dentro, né, do mercado corporativo, como é que foi a sua experiência e como que você pode trazer essa experiência aqui com algumas vivências e sugestões para outras pessoas, por exemplo, que estejam começando suas carreiras? A gente sabe que a pauta racial ela tem estado em muita discussão pelo mercado corporativo, e a gente percebe que muitas vezes os líderes ainda não conseguem ou não sabem como endereçar isso. E muitas pessoas podem acabar sofrendo com essa falta de conhecimento ou de experiência em tratar dessas questões. O que você tem a falar para a gente sobre a sua jornada nesse sentido? Sim, eu acho que a minha jornada nesse sentido, como uma mulher negra no mundo corporativo, especialmente em posição de liderança, ela é uma jornada solitária, né? É uma jornada em que você entra numa sala de diretoria, você entra numa sala ali de gerentes, de heads, e você se vê sozinha naquela sala, né? Não tem ali uma pessoa que você consiga se identificar, não tem ali um igual, né? Uma pessoa que possa também, de alguma forma, entender o quão foi difícil chegar nesse lugar, não é? E também o quanto que a gente deve celebrar, mas ao mesmo tempo lutar juntos para que outras pessoas e não achar normal. Eu acho que essa que é a grande questão. Realmente, eu acho que eu senti falta de uma pessoa nessa sala, realmente de olhar e falar assim, cara, realmente não é normal, né? Vamos combinar. Por que só eu estou aqui nessa sala, numa posição de liderança, que estamos aqui definindo os rumos desta empresa? Então, acho que nesse sentido foi uma jornada muito solitária, e aí o meu papel também foi tentar, de alguma forma, conscientizar essas pessoas e até mesmo, por exemplo, num talent review com essas pessoas, pedir para olhar para algumas questões de diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade também de nacionalidade, especialmente quando a gente vai falar de planos de sucessão para posições, né, da primeira executiva ali daquela empresa. Por que não? Por que precisa somente ser uma pessoa que veio da matriz de fora, sendo que nós temos aqui dentro uma pessoa que foi preparada, que conhece da cultura? Então, acho que o meu papel também nesse sentido é olhar um pouco mais e fazer com que as pessoas vejam isso e não normatizem, né? E não escolham somente os semelhantes, porque existe também uma tendência inconsciente, muitas vezes, de você trazer para si e tentar desenvolver mais aquelas pessoas que se parecem com você. Porque, como a gente falou, quem nos desenvolve como líderes são a equipe. E a gente sabe que não é um trabalho fácil, vamos combinar? Né? Vamos combinar que não é mil maravilhas, que a gente vive o quê? Administrando esses conflitos, e os conflitos, sim, eles são saudáveis, mas vamos combinar que isso também demanda muito do líder, é você escutar uma opinião que é diferente, você muitas vezes abrir mão de uma concepção que você tem para escutar o que o outro tem a dizer e falar assim, tá bom, mas o que eu tenho aqui nessa minha opinião que eu não quero largar? O que é realmente meu, né? E o que vai, dessa opinião que eu estou escutando, que vai impactar diretamente no negócio? E deixar também um pouco a vaidade de lado, no sentido, não, mas espera aí, eu pensei dessa maneira, eu fiz dessa forma num outro contexto. Eu acho que é isso, é despertar as pessoas nesse sentido, né? Para essas diferentes nuances, e sempre trazendo a pauta racial e a pauta de gênero, que é uma das coisas que eu trabalho aí fortemente,
e principalmente essa intersecção, né, da mulher negra em posição de liderança. E, recentemente, eu fui apresentada, né, para uma outra head de RH, também uma mulher negra, e aí, quando a gente se conheceu, marcou esse café virtual, né, por Zoom, a gente ficou tão emocionada que a gente nem sabia direito de falar, porque a gente falou assim, nossa, mas é a primeira vez que eu estou falando com uma head de RH, mulher negra, não sei nem o que eu falo, o que a gente fala, né? Então, eu acho que se nós estivéssemos juntas ali, sem o contexto de pandemia, provavelmente a gente só ia se abraçar e falar, eu sei, né? Eu sei, e acho que é aquele conceito mesmo da irmandade, né? Que a gente fala, que nós estamos aí ligados por um laço que ninguém vê e que a gente sabe que as nossas histórias, de alguma forma, elas são muito parecidas, né? Elas se conectam, e muitas vezes elas se conectam não é na vitória, né? Muitas vezes é na dor. Por isso, quando a gente se encontra nessa posição, é mesmo assim, conseguimos vencer essa corrida, né? Que não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona, né? E essa maratona que meio que nunca acaba. Então, eu acho que é nesse sentido, tentar encontrar dentro da empresa, de uma maneira em que a minha competência dentro de recursos humanos, em que eu ajudo os líderes a formarem as suas equipes, a garantir a continuidade do negócio, de como é que a gente pode começar a desfazer muitas vezes, essa continuidade de algumas decisões que foram tomadas, e que ele nunca tinha pensado nisso, né? E que para ele é normal entrar numa sala de diretores cheios de homens brancos, não é? E eu sinto que não é normal. Então, eu acho que é nesse sentido, é trabalhar nesses pontos em que a gente vai conseguir realmente uma mudança efetiva dentro da empresa. E aí tem uma série de outros programas assim, que a gente pode fazer, mas particularmente nas empresas onde eu trabalhei, ainda não tive a oportunidade de liderar, por exemplo, um programa de trainees voltado somente para pessoas negras, como a gente tem alguns exemplos da Magazine Luiza e outras empresas que estão aí nesse sentido, mas dentro de um talent review e de alguns outros programas de liderança, programas de mentoria também, garantir que a gente tenha essa diversidade, que essas pessoas também vão ter o seu lugar para compartilhar, para ter a oportunidade e que talvez elas não tiveram em outras empresas e outras passagens profissionais. Uau, você falando desse encontro, me veio assim a imagem da força da ancestralidade nesse encontro, né? Toda a tua ancestralidade, a ancestralidade dessa outra rede, né? E o quanto que a jornada de vocês duas honram essa ancestralidade que passou por tantos desafios para que nós todos estivéssemos aqui hoje, né? Exato, Muito exatamente. Foi muito emocionante. Mesmo. Foi muito emocionante mesmo. Uma coisa que não dá para explicar. Que bacana. Agora, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Além desse ponto da solidão, né? Engraçado que a gente fez uma outra entrevista recente e veio essa questão da solidão também, né? Então, às vezes a gente vê muitos estudos sobre solidão da mulher negra e esses estudos acabam indo muito para a questão afetiva, né? Mas a mulher negra no mercado corporativo vive muitas vezes esse duplo peso dessa solidão, né? Porque às vezes tem ainda essa questão no campo pessoal, mas no campo profissional também tem que lidar com essa não existência de outras pessoas semelhantes a ela ali nos espaços que ela ocupa. E é muito louco isso, porque quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei 15 anos em banco, né, trabalhando em banco, mas iniciei em agência de varejo, agência de rua. E quando eu migrei para um escritório de negócios, eu fui trabalhar numa unidade corporate, e era uma laje, assim, com 300 funcionários. E só tinha eu e numa outra equipe, uma outra mulher negra, e não tinha homens negros, e tinha as mulheres da limpeza, as copeiras, essas sim eram sempre mulheres negras, né? Mas
é muito forte pensar, né? A gente está em ambientes. Eu trabalhava na Avenida Paulista no início, depois na Faria Lima. Então, eram ambientes que, não, no escritório onde eu trabalhava, não tinha outras pessoas como eu, nos restaurantes onde a gente frequentava, não tinha outras pessoas como eu, nas reuniões com o cliente, não tinha outras pessoas, e a gente fica lidando com isso num campo ali meio subliminar, né? Essa falta pesa de alguma maneira, né? Mas também tem o efeito mais. ah, mais visível disso, que é algumas situações de preconceito que às vezes acontecem mesmo. Queria saber se você viveu alguma situação de preconceito, tanto de gênero quanto da questão racial, e se você viveu, se você ou se presenciou alguma situação, se você tem alguma história dessa para contar para a gente. Infelizmente tenho, né? Eu acho que a gente ainda vive muitas dessas situações e eu acho de novo, é importante não normalizar ou falar assim, não, foi uma brincadeira, não, a pessoa não quis dizer isso, e foi uma situação que me deixou bastante incomodada, que eu fui, né, já como diretora, eu fui visitar um site, né, fui visitar lá um local, estava lá o meu colega com algumas outras pessoas que eu também não conhecia, só conhecia esse colega, que é um outro diretor também, e na hora que eu entrei ali no local, um local que ainda está em construção, tá, fui lá verificar como é que está o andamento das coisas, e ele, né, engenheiro, arquiteto, e estava de costas, eu não o vi, eu entrei assim na sala, vi uma reunião de briefing, voltei, né, e liguei, e falei assim, mas onde você está? Não, estou aqui. Calma, né, não sei o quê. Eu falei, tá bom, beleza. Daí eu entrei, ele me apresentou, entrei na reunião de briefing e fiquei acompanhando, ele me apresentou, esse aqui é a Márcia, diretora de RH, parará, e depois, ao final da reunião, conversando com as outras pessoas que estavam ali, alguns fornecedores também, falou assim, você entrou, né? Antes eu falei assim, é verdade, sim, eu entrei. Aí eu falei assim, quando eu vi você entrando assim, pensei que você fosse estagiária. Eu peguei, e eu olhei assim, sabe quando você pega de surpresa? Mas que está fazendo esse comentário, né? E comentando com outras pessoas, você não, mas é porque você, isso que eu falo, né? Você é brincadeira ou de tentar normalizar, não é porque você é jovem, né? Imagina, você com essa cara jovem, você é estagiária, eu falei assim, mas será que é isso mesmo, né? Eu acho assim, as pessoas elas não estão acostumadas realmente a ver pessoas negras, verem mulheres em posições de liderança, né? Será que se fosse um homem, entendeu, branco, entrando lá dessa mesma forma, ele ia se arriscar ou ia pensar que seria estagiário? Eu não sei, tinha minhas dúvidas, entendeu? Então, eu acho que assim, de maneira o racismo, o preconceito de maneira escrachada, mais agora para o período da vida adulta, eu não passei, tive essa situação, mas no começo da minha carreira, quando eu trabalhava como secretária, inclusive essa história, essa passagem eu conto também nesse livro do Carreira Feminina, porque nesse livro do Carreira Feminina é um conto, né, em que eu mando uma carta, né, do futuro, quando eu fiz 40 anos, para a Márcia de 20 anos, quando ela fez 20 anos. Né? E quando eu tinha 20 anos, eu ficava me imaginando, né, onde é que será que eu estaria com 40 anos, se todo aquele esforço que eu estava fazendo, vindo de uma família muito pobre, que não estudou, se todo aquele esforço, tudo aquilo que eu estava fazendo, se valeria a pena ou não. Eu tinha muitas dúvidas, porque era muito sofrimento, era muito sofrimento. E aí, quando eu falei assim, cara, eu preciso colocar isso, fazer esse processo de catarse, né? E nesse capítulo, eu contei, eu revivi ali uma situação de quando eu trabalhava, tinha 19 anos, em que um colega de trabalho, por conta de um erro meu, né, de alguma coisa ali que eu cometi errado, nada de grave, que era uma secretária, então uma coisa assim mais burocrática,
E ele me chamou, falou assim, não, porque você é uma preta burra, né? E aquilo me deixou, me marcou profundamente, né? Mas eu escrevi esse texto porque também eu acho que naquela época eu tive muita coragem, porque eu chamei a polícia, né? Eu chamei a polícia e fui para a delegacia. Eu falei assim, não, você não vai passar impune fazendo isso. Então, eu acho que, por mais que não tenha dado nada, porque realmente não deu em nada, mas eu chamei a polícia, fui até a delegacia, prestei depoimento, o delegado estava lá e realmente tive essa passagem que me marcou e que eu acho que assim que eu estava de novo aquela questão do sozinha, né? Eu estava ali por mim, né? Não tinha ninguém que viesse me defender e eu de alguma forma tinha que saber como me defender. E eu acho que isso vai trazendo, né? Vai construindo essa força que eu também não quero ficar. Também você está com uma mulher forte, etc. E tal, porque eu quero também ter essa vulnerabilidade, não quero normalizar esse tipo de coisa, mas acho que foi muito forte isso ter acontecido aos 19 anos para poder lidar com essas outras situações que elas são situações que muitas vezes são subliminares, que elas são veladas, né? Mas essa foi a situação mais escrachada que eu tive, né? Durante aí a minha carreira. E, de alguma forma, isso me deu força para eu poder também me posicionar, porque eu me lembrava, poxa, mas isso eu já chamei a polícia para um cara, já chamei a delegacia, que orgulho! não veio nada, exatamente, né? Então, não vai ser isso que vai me parar agora e dele ter falado com todas as letras que eu era uma preta burra, incompetente e tudo isso. Então, é muito triste, né, a gente passar por tudo isso, mas fazer o quê? Eu acho que é por isso que dentro dessa minha profissão e dentro da minha área, e hoje na empresa onde eu atuo, eu sou a pessoa responsável, né, que recebe alertas, né, da empresa que os funcionários, qualquer tipo de situação de assédio moral, de assédio sexual, tudo que se relaciona a direitos humanos, eu sou a pessoa que é responsável por receber as alertas e dar andamento a isso, investigação, e depois fazer toda, em conjunto com a nossa área de compliance, claro, mas de dar andamento nisso. Então, cada situação que, de alguma forma, receba, mesmo que depois a gente entenda que ela é improcedente, porque, enfim, foi improcedente, mas eu levo muito a sério, né? Eu levo muito a sério porque eu sei que talvez nessa posição que eu estou, eu posso estar ajudando uma outra pessoa, entendeu? Uma outra Márcia com outro nome, entendeu? É a maneira que eu tenho, sabe, de falar assim, olha, não, você não está sozinho, você não precisa ir para a delegacia sozinha. Estou aqui, né, nesse papel institucional para poder te ajudar e te apoiar e tomar as providências. E aí, nesse sentido também, que eu acho que é um trabalho muito interessante que nós temos feito aqui, trabalhar com essas pessoas, né, que são esse alvo e que cometem, que muitas vezes fazem isso para os colaboradores, muitas vezes eles vêm de uma gestão muito do passado, em que era, de alguma forma, naturalizado fazer alguns comentários, e que para eles são apenas comentários, e que hoje não são. E o que eu tenho conversado aqui na empresa é o nosso papel realmente educativo e de transformação. Porque, às vezes, eu acho que tem algumas situações, sim, que elas são mais... que elas são críticas, que elas são inadmissíveis e que realmente você precisa tomar uma decisão drástica. Em outros pontos também, mesmo com essa decisão drástica que você venha tomar, a gente precisa trabalhar com a mentalidade da organização de maneira geral, nesse papel educador, né? Nesse papel educador, é muitas vezes chegar para essa pessoa e falar assim, olha, isso não é mais admissível.
Mas muitas vezes as pessoas também falam assim, não é mais admissível, mas então o que eu faço? Eu não posso falar mais nada? Porque eu falo assim, então vamos lá. Eu estou aqui para poder ajudar, a empresa está aqui para te ajudar. Então, não é somente chegar e apontar o dedo e recriminar e falar se está errado e punir. Tem que ter, sim, uma sanção para que isso não se repita, para que a pessoa entenda que é sério, mas também precisa ter esse trabalho educativo de implementar novos comportamentos, né? Novas formas realmente de trabalhar. Mas senão você só dá a punição pela punição, o castigo, e quando você vê a pessoa novamente naquela situação, numa situação de pressão, uma situação de estresse, para onde ela vai? Ela vai para aquilo que é o natural dela, para aquilo que ela aprendeu no passado, né? Então, eu acho que é isso, Cacá e Renata. Da maneira que eu também encontrei, né, falando do próximo passo de como lidar com essas situações, vendo isso dentro da organização, recebendo cada uma desses alertas, ou até mesmo de conversas com colaboradores que vêm falar comigo, de ter essa minha atuação, né, de não deixar a pessoa sozinha, de mostrar um acolhimento e também de mostrar realmente o que a gente precisa fazer para que isso não se repita. Uau! Você falando, eu peguei várias coisas assim da sua história que a gente tem em comum que eu não conhecia ainda, né? Apesar de já te conhecer antes daqui, é interessante ouvir as histórias das pessoas porque a gente vai conectando, né? Essa coisa de ter a coragem de denunciar, né? De chamar a polícia, né? Eu não vivi nenhuma situação no trabalho, mas eu, com 22 anos, vivi um divórcio que foi super abusivo e fui para a delegacia da mulher. Não tinha dúvida que era o certo que era fazer, era denunciar qualquer tipo de abuso, né? Então, não por acaso, depois de muitos anos, eu acabei indo trabalhar numa área de ouvidoria interna, né? E recebia denúncias de abusos, de assédio, de conflito entre funcionários. E aí também passei por esse processo de entender o que é inadmissível, o que precisa ser desenvolvido, o que é responsabilidade da empresa, o que o funcionário precisa entender como responsabilidade dele sofrer, sim, uma sanção. Então, várias coisas aí em comum. Muito bacana conhecer um pouco mais aí dessa jornada. Enquanto a Márcia comentava sobre esse papel, né, de hoje estar numa posição de alta liderança e o quanto que toda essa experiência dela contribui para trazer mais consciência para outras pessoas, eu fico pensando, né, o que a gente precisa justamente dessa representatividade, de ter pessoas, né, negras, de ter pessoas LGBTQIA+, de ter pessoas portadoras de deficiência em cargos de liderança executiva, justamente para conseguir influenciar e representar, trazer ali para a realidade problemas de pessoas que até então, muitas vezes, não conseguem ser ouvidas, né? Então, assim, você conseguir dar essa informação ou colaborar para a educação desses outros líderes, de que esse tipo de situação não é mais aceitável, de que não é possível mais se comportar dessa forma, é muito relevante. É diferente, por exemplo, eu tive uma oportunidade de atuar como diretora também de grandes empresas, mas eu não conseguia trazer essa visão, né, do ponto de vista de questões raciais. Eu trazia da mulher, mas enquanto a gente não tiver mais mulheres negras ocupando posições de liderança, a gente não consegue ter essa transformação que a gente quer tanto ver. E aí, Márcia, o que eu te pergunto? O que mais as empresas devem fazer? Como trazer outras discussões para esse tema da diversidade e inclusão? Porque a gente sabe que traz resultado, a gente sabe que a inovação é alavancada quando a gente tem mais diversidade,
ainda assim a gente não vê um resultado tão consistente, né? A gente sabe que as empresas estão mudando, que estão querendo fazer, mas a minha sensação é de que ainda precisa ser feito muito mais, né, para essa agenda avançar. Na sua visão, o que mais que as empresas poderiam fazer? E acho que nesse sentido, as ações das empresas também, elas não podem parar justamente ali na base, né? Elas têm que realmente pensar nessas pessoas. Ok, tenho o nível de entrada, mas como é que eu vou fazer para que essas pessoas realmente tenham uma ascensão dentro da empresa, né? E aí eu acho que existem esses casos, né, esses recortes, como de mulher, como o de igualdade racial, mas tem um outro recorte também que eu tenho visto, que é o da diversidade etária, não é? E que são pessoas que já têm muita experiência, e que eu estou vendo, assim, das empresas, não estou vendo tanto, dar tanta oportunidade para essas pessoas nas posições de liderança, que muitas delas já tiveram essas posições, né, de liderança. Então, eu fico me perguntando, justamente isso, olhar para o propósito, né? Qual que é o propósito realmente desses programas e da empresa? É a gente realmente trabalhar a diversidade como deve ser e realmente colocar essas pessoas em posições de liderança, não é? Então, muitas vezes é você olhar para alguns recortes, seja, por exemplo, um recorte racial, às vezes a pessoa ela nunca teve uma experiência em liderança dentro de uma empresa, mas ela lidera grupos dentro de ONGs, ela lidera grupos de uma série de outras questões, que se você fizer uma entrevista por competências, você consegue ter todos os indicadores ali comportamentais de que a pessoa já é um líder. Então, para que fazer ela passar por todo um processo, digamos assim, mandar para o fim da fila? Às vezes eu tenho um pouco dessa impressão, sabe, Renata, que você acaba mandando para o fim da fila. Eu acho que é o programa de inclusão dos 50 a mais como estagiários, né? Por quê? Exato, exatamente. Então, eu não vejo muito sentido nisso. Então, por que não dar uma posição de gerente para essa pessoa, se você tem essa posição aberta, se você realmente está buscando essa senioridade, essa diversidade, né? E aí, nesse mesmo sentido, falar, ok, a pessoa já traz, a pessoa negra que está lá em movimentos negro, movimento comunitário, uma série de movimentos dentro da sua comunidade. Foi ele que levou a encanada, ele que foi na prefeitura, está conversando com vereadores, enfim, fez toda uma mobilização, tem um trânsito fantástico nos diferentes níveis hierárquicos que você pode imaginar, e aquela pessoa não é líder? Será que não? E aí, acho que é o seguinte, dá uma oportunidade para essa pessoa e desenvolve, mas já dentro do cargo. Acho que, às vezes, você faz a pessoa pagar um pedágio muito caro, sabe? Para isso. E aí, depois, você também não pode reclamar muito, né? Quer dizer, poder você pode tudo, mas como é que você vai verificar uma mudança efetiva e massiva se você também não toma decisões que realmente vão trazer esse resultado, né? E, assim, eu super apoio, acho que é muito importante a gente ter os programas de base, sim, e sabendo que isso vai levar um tempo e que essas pessoas vão assumir, mas eu acho que tem muita gente já preparada, já boa aí, que estão em outros locais. Acho que a gente também ter esse pensamento, esse olhar fora da caixa, né? A gente fala tanto disso, mas depois, para trazer para a empresa, tem que se encaixar, né, nesse critério A, B e C. Então, acho que é isso, a gente olhar de uma maneira mais ampla para o indivíduo, porque ele traz de background. E aí sim, ok, tenho esse programa, mas espera aí, tenho aqui essa vaga.
esse programa vai ser literalmente gerente comercial. Poxa, esse cara fez negociações, essa pessoa tem... não sabe o que é? Não tenho inglês. Poxa, mas espera aí, o que a gente pode fazer, então? Vamos ajudar a pagar um inglês? Ou tem uma pessoa da equipe dele que pode ajudar nessas interações até que ele consiga ter isso? Você vai conversando com a pessoa, você vê que ela já superou uma série de pontos, uma série de desafios aí. Então, por que não? Eu acho que é isso, falta a gente ser mais ousado nas decisões. Até estava falando com a Cacá, né, quando veio convidar para a gente falar sobre isso, e foi justamente na semana, e eu falo dessa questão da diversidade etária, eu acho que tem que começar também pela gente, né? E eu precisava de uma gerente de RH e comunicação na minha equipe para responder para mim, dividir aí as demandas e ser a minha segunda, né, dentro da estrutura, e realmente recebi o currículo dessa profissional, 55 anos, que já foi head de RH em diferentes empresas multinacionais, implementou uma série de coisas, tem senioridade. Eu peguei e conversei com ela, falei assim, é ela, pronto, entendeu? E é isso. E o ter os 55 anos, eu vejo realmente como um asset, como uma grande vantagem. E tem muita longevidade, tem vida produtiva, ainda está no auge, sabe? É isso, pronto. Não conhece de Office 365 Forms. Você, gente, tem aqui duas estagiárias que, olha, são super, hiper boas nisso, e vamos complementar. Não preciso que ela saiba especificamente disso, preciso que ela saiba lidar com pessoas, justamente intermediar conflitos, né? Saber dessas coisas que muitas vezes são tácitas, que não estão escritas em nenhum lugar. E isso a gente só consegue com quilômetro rodado, entendeu? A gente só consegue com experiência. Então, é valorizar realmente essa experiência e você empoderar, e você também remunerar no nível que precisa ser remunerado. Então, vamos lá, coragem, vamos ter mais ousadia nesse sentido e vamos embora. Eu acho que vai ser só realmente, a gente só tem a ganhar com isso. Acho que tem que olhar para para essa dimensão, sem dúvida nenhuma. A população brasileira está envelhecendo, né? As empresas que não conseguirem enxergar uma forma de inserir essas pessoas de forma produtiva mesmo no mercado de trabalho estão colocando em risco a sua própria sustentabilidade, né? A sua sobrevivência dentro do mercado. Exato, exatamente. Estamos caminhando para lá, não é? Todas nós. Que bom, né? Significa que está tudo certo, que está tudo caminhando, e é isso. Queremos que isso aconteça. Exato, exatamente. Essa é a dimensão da diversidade, que se der tudo certo, todo mundo vai passar por ela, né? Então... Exato. Exatamente. Espero que dê, vai dar. Estamos juntas nessa. Já foi super inspiradora essa sua resposta aí, mostrando no exemplo mesmo, né? Como fazer diferente, como fazer mais. Muito legal isso. Mas a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Já? Pois é, daria para ficar aqui, né? Rapidinho. Pegar mais um café e continuar um pouquinho mais, mas a gente pode ter outros momentos, né? Para falar de outros níveis aí. E a gente gosta de encerrar esse papo com uma mensagem mais inspiradora. Então, queria que você contasse para a gente, Márcia, deixar aí uma mensagem final em relação às mudanças que você gostaria de ver no mundo. Uhum. Sim, eu acho que nesse sentido eu queria continuar com isso. Quero ver mais coragem para fazer o que nunca foi feito, né? Coragem para desafiar o status quo. É assim que a gente consegue as grandes mudanças. Não é fazendo o que as pessoas já fizeram, não, é ter essa ousadia, de chegar e de experimentar e enfrentar. Eu acho que a palavra é essa, uma palavra que eu gosto muito, que é coragem. Agir com o coração, né?
Maravilhoso. Muito bem, muito obrigada, adorei. Obrigada a Muito vocês, bom. adorei também. Muito Foi obrigada, mesmo, foi um maravilhoso. prazer. Para mim, nem vi a hora passar. Sei que eu falo bastante. Quando a conversa é boa, acontece isso, né? A gente não vê a hora passar. Podia ficar aqui a tarde toda. Exatamente, mas adorei o convite, muito obrigada, muito lisonjeada de fazer parte desse hall de entrevistadas e entrevistados. Fantástico, muito obrigada. Nossa, o prazer foi nosso. A gente encerra esse de entrevista com essa convidada mais especial. A gente volta na semana que vem com novos convidados. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Até a próxima, pessoal. Tchau.